Você se sente preso ou presa na sua própria mente? Você se pega pensando, pensando e pensando e pensando e pensando a maior parte do tempo, e quando você olha para o lado, o dia já foi, a oportunidade já passou, a ansiedade já tomou conta de você, o medo já virou aqui o seu colega de quarto, já está aqui deitado na sua cama do seu lado. E quanto mais você quer sair disso, menos você consegue. E até mesmo os seus sentimentos e as suas emoções, quando você menos imagina, você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, porque você já está de novo na sua cabeça. Esse é o tema do vídeo de hoje. Viver na cabeça, né? Viver na mente e não no corpo. E honestamente, pessoal, longe de mim dizer que tem momentos que isso não acontece comigo, porque eu reconheço que nós, como seres humanos, temos essa experiência. Mas aqui a gente vai estar falando exatamente, né, de uma característica deste perfil de personalidade que nós estamos abordando aqui, que é o 15º perfil de personalidade, uma pessoa que ela sente intensamente as emoções, mas que ela idealiza as suas conexões, que ela busca parceiros e parceiras perfeitos. Então essa pessoa, ela acaba transformando, né, sem perceber, porque é um mecanismo interno do processo mental dela, faz com que ela realmente pense as sensações. Enquanto existem perfis de personalidade que as pessoas elas estão mais ligadas às sensações no corpo, estão mais ligadas à parte física, essa pessoa é uma pessoa que ela pensa o que ela está sentindo, ao invés de simplesmente respirar, de simplesmente permitir que o corpo se expresse. Ela se sente insegura quando o corpo tem sensações estranhas, ela se sente assustada quando o corpo tem determinadas sensações que ela desconhece, ela fica com medo de passar mal, fica com medo às vezes até, né, de morrer. Isso acontece com essas pessoas. Então, para elas, a sensação física é uma coisa muito desagradável, é uma coisa muito desconfortante. Estar presente, respirando, sentindo às vezes aquela coisa na barriga que está torcendo, sabe, que está esmagando, ou aquela tremedeira, seja nos braços, nas pernas, faz com que essa pessoa se sinta a pior pessoa do mundo, se sinta incorreta, se sinta errada, que ela acha que ela tem algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, algum tipo de doença. Quando na verdade o que está acontecendo é os sentimentos se expressando através de emoções. Porque os sentimentos, eles são os significados pessoais que a nossa mente associa a determinados fatos, situações, memórias, falas, e tudo isso que tem um significado muito específico, particular para nós, libera certas emoções. Então, se uma situação em uma pessoa gera um sentimento de tristeza, ela vai representar no corpo dela uma sensação física diferente da outra pessoa, que a mesma situação gera um sentimento de alegria, ou de raiva, ou de indignação. Para cada sentimento, que é a interpretação que a nossa mente, que nós damos, né, para uma situação, então existe uma resposta do nosso corpo de uma sensação. Essa sensação no nosso corpo, ela é na verdade uma série de substâncias químicas. O nosso corpo está liberando um monte de substâncias, a gente sente então aquela tremedeira, aquele aperto no estômago, aquele nó na garganta, aquela dor aqui do lado. E para essa personalidade, quando isso acontece, a cabeça dela começa a metralhar de pensamentos. Então, automaticamente, essa pessoa ela se desconecta, ela se desconcentra do próprio corpo, então ela nem percebe o que está acontecendo no corpo e ela fica aqui pensando. E ela fica muitas vezes fantasiando, fica imaginando, ela fica pensando em possíveis cenários no futuro. Não necessariamente, né, que a pessoa está ansiosa pensando em coisas ruins. Não, às vezes ela está imaginando coisas maravilhosas, coisas boas que ela quer fazer, coisas legais. E exatamente essa fantasia, essa imaginação constante é uma forma de fugir da realidade do agora, do corpo, do aqui. Para esse perfil de personalidade, imaginação, criatividade é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito simples. Pensar em ideias, ter ideias é uma coisa muito simples, mas sentir aquela insegurança no momento de dar o primeiro passo para colocar a ideia em prática é muito desafiador para ela. Chega a ser desconfortante, chega a ser até
paralisante. Essa pessoa muitas vezes ela se paralisa quando ela vai começar a colocar algo que ela imaginou, que ela pensou em prática. Até mesmo porque, né, quando a gente pensa, quando a gente idealiza, quando a gente imagina, a gente pensa algo de um jeito muito específico. E aí, quando a gente vai aplicar na realidade, a gente não considerou, às vezes, os nossos contexto, os nossos recursos, se a gente realmente tem os recursos para aquilo, se a gente realmente está num contexto adequado para que aquilo possa ser realizado, possa ser aplicado. Então, nesse sentido, ali já vem um sentimento, às vezes, para a pessoa de incapacidade, de impotência, de não conseguir, não, mas nossa, isso aqui não dá, não consigo, não é para mim, não vou dar conta. Né? Quando na verdade é apenas uma reação natural de quando você está iniciando algo novo, de quando você está fazendo algo que você não fez, de quando você está fazendo algo que você talvez, né, tenha uma expectativa sobre aquilo, você espere algo em relação àquilo. Então, quanto mais essa pessoa coloca uma expectativa naquilo que ela está fazendo, maior é o desafio que ela vai ter de sensações desagradáveis e desconfortáveis que o corpo dela vai ter. Porque quando o nosso corpo está indo para algo que a gente está com uma expectativa grande, ele tem uma tendência a querer frear, porque peraí, eu não quero me frustrar, eu não quero errar, sabe? Eu não quero me punir. E por que eu estou falando isso? Né? Porque esse perfil de personalidade tem uma tendência, né, a se punir muito mentalmente. Achar que aquilo que fez é errado, achar que aquilo que fez não pode ser feito. Então tá sempre olhando para si como se fosse uma pessoa que deveria ter feito diferente, deveria ter feito melhor. E nessa da gente tá sempre se criticando e se julgando com tanta intensidade, a gente acaba fazendo o quê? Criando uma série de modelos mentais na nossa cabeça que faz a gente se procrastinar e se sabotar na hora da gente entrar em ação. Porque já que quando eu, entre aspas, erro, né, aquilo não sai conforme o que eu idealizei, eu me puno muito, eu me maltrato, então é melhor eu nem fazer, é melhor eu nem tentar. A gente não percebe que é isso que está por trás da procrastinação muitas vezes, que é isso que está por trás, né, da gente não conseguir se sentir à vontade para começar algo que a gente quer muito fazer. Porque existe um juízo muito severo, existe aqui uma autocobrança muito intensa, e essa autocobrança ela é exatamente a expressão desse nível de expectativa muito alto. Esse nível de expectativa que coloca a coisa como tem que ser assim. Não necessariamente um nível, né, de exigência alto, mas que permite a aceitação do caminho. Fala, não, ok, é isso que eu busco. Mas eu sei que no começo, muito provavelmente, eu vou cometer algumas falhas e eu vou ir refinando e organizando ao longo do caminho. E conforme o caminho for acontecendo, eu vou melhorando, eu vou fluindo e aí a coisa vai acontecendo e vai chegar naquilo que eu gostaria, vai chegar naquilo que eu defini como a minha meta. Então, esse olhar de progresso, de processo, ele é um olhar muito importante. É fundamental que a gente possa praticar esse olhar de progresso e de processo constante, porque a nossa exposição à rede social, a tudo pronto, faz com que a gente esqueça que tudo aquilo que está bonito ali, que está impecável, passou por um processo de produção, por um processo de criação, por um processo de formação. E nesse processo existiram algumas coisas ali, algumas falhas. Então, poder aceitar isso faz com que essa pessoa consiga cada vez mais aceitar sair um pouco da mente, sair um pouco da fantasia, sair um pouco da imaginação e do pensamento e poder viver mais no corpo, poder respirar e sentir mais as sensações do corpo e, inclusive, a gente poder trazer a consciência de que o lado bom é que nós estamos sentindo, porque se nós estamos sentindo é porque nós estamos vivos. Quem sente é quem está vivo. Então, mas isso me incomoda. Então, mas vamos olhar, né, o que está por trás disso. Vamos entender o significado do porquê isso te incomoda. Porque se simplesmente incomodar e a gente não olhar para o significado, a gente não encontra a solução. Mas eu não me sinto capaz de encontrar a solução. Todos têm capacidade de encontrar a solução. E a solução não necessariamente ela vai ser encontrada em um bloco de uma vez. Ela, em muitos casos, na maioria dos casos, ela vai ser alguns degraus que nós vamos um por um passando por eles e a solução vai se construindo, vai se estabelecendo. Então, esse, né, é realmente o fundamento para que a gente consiga sair um pouco mais, né, do excesso da mente, que a gente possa voltar um pouco mais para o corpo. Honestamente, né, nos últimos anos, eu venho tendo que praticar isso e aprender isso, porque
a característica, né, dos últimos anos da minha vida sempre foi realmente de ficar muito na cabeça. E cada vez mais agora eu venho sendo desafiado pela vida para estar cada vez mais no corpo e vem sendo um aprendizado muito interessante. Tem horas, é claro, que a gente quer jogar tudo para cima, jogar para o alto e sair correndo. Tem horas que a gente quer, às vezes, desistir. Só que, assim, faz parte do processo. O mais interessante é a gente se propor a dar o próximo passo. É o que eu digo sempre para as pessoas que eu acompanho. Não importa quantas vezes uma pessoa cai. O que importa é quantas vezes ela se levanta. Se uma pessoa cai 1 milhão de vezes e se levanta 1.000.001, ela venceu. Vencer não é aquilo que não tem a ver com quanto a gente cai. Vencer tem a ver com a gente se levantar da nossa última queda. Então, eu convido você, né, a considerar tudo isso que foi trazido aqui, a colocar em prática devagar, aceitando o seu processo, sem se julgar, sem se culpar. E se fez sentido para você, comenta aqui, deixa o seu like, deixa aqui, né, a sua inscrição no canal. Me escapou aqui a palavra. Me deixa a sua inscrição no canal e, claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar ele. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.